Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Como a Neliene já havia falado, essa é a nossa última quarta-feira do ano, celebrada aqui nesse espaço. E eu resolvi trazer uma reflexão em cima de um texto que particularmente me é muito precioso. É um salmo de Moisés, que é o Salmo 90. E vamos estar falando sobre o tema contando os dias, alinhando o coração. Falamos um pouco sobre a matemática da fé. A matemática da ótica de Deus, porque a gente precisa aprender a contar direito. A gente aprendeu a contar o tempo, aprendemos a contar o dinheiro, a gente aprende a contar patrimônio, mas qual é a matemática de Deus? Como é que Ele conta? E o Salmo 90 traz para a gente essa reflexão. Eu quero ler com vocês alguns versos, se for possível projetar, estarei lendo na Nova Versão Internacional, na NVI, Salmos 90, leremos os primeiros 12 versos desse salmo, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: retorne ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para Ti são como um dia, o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os humanos. Estes se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer. Pela manhã germina e brota, à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e os nossos pecados secretos não escapam à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler o último verso? Não está sendo projetado, mas podemos ler aí. Está acompanhando na sua Bíblia. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra é luz para guiar os nossos passos, para guiar o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor tem trazido sobre a nossa vida clareza, entendimento, direção, propósito pela Tua palavra. E que essa palavra, ela não volte vazia, ela cumpra o propósito para o qual ela foi destinada. Fale conosco, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho feito já há alguns bons anos, me obrigo a não esquecer de fazê-lo, uma boa revisão de vida. De tempo em tempo deveríamos parar, olhar para trás e perguntar como temos vivido, para onde estamos indo, que decisões estamos tomando. Porque o mundo que nós vivemos, acelerado, nós nos tornamos inclusive escravos da pressa. Todos nós, de algum modo, em alguma proporção, estamos nessa engrenagem maluca que não para de girar. Eu estava falando para um irmão essa semana, eu fiquei assustado quando descobri que já era dezembro. Não sei se tem essa sensação que o ano voou e que você tentou olhar, parece que a gente não viveu direito, tudo tão apressado. Nessa loucura toda a gente vai ligando o play e vai vivendo e paramos muito pouco para pensar, refletir e, se necessário, fazer uma boa revisão de vida. É muito comum a gente fazer uma boa revisão de vida quando o senso de finitude ou a ideia de fim bate na nossa porta de forma contundente. Um diagnóstico grave, um quase acidente, imagine só, um AVC, um infarto, e você foi poupado da sua vida. Naquele desespero de quase morte, a gente para e normalmente a gente se obriga a fazer uma boa revisão de vida. Eu acho que não precisamos esperar uma notícia tão ruim para olhar para a vida e perguntar: Senhor, para onde estamos vivendo? Por que razão? O que nos move? E esse salmo ele nos faz pensar exatamente sobre isso. É uma proposta bem interessante para um final de ano. Nós estamos caminhando aí para poucos dias, nós encerrarmos
mais um ano para a glória de Deus e pela graça dele, né? Ele tem nos sustentado. E olhando então para essa realidade que eu falei, da pressa, eu fico imaginando dois cenários. Imagine um cenário de 100 anos atrás, alguém que pegava o seu cavalo e cavalgava, andava com o seu cavalo. Então ele tinha uma perspectiva de paisagem, de destino. Imagine alguém dentro de um carro de Fórmula 1 a 350 km por hora. A percepção de alguém assim é muito pouco provável que ele consiga ver detalhes, à sua direita, à sua esquerda. Não importa se tem uma torcida ali organizada, se tem a família, ele não vai enxergar nada, a não ser o próximo metro. E a gente precisa então descobrir um jeito de viver que a gente simplesmente não viva, mas viva com profundidade, com direção, com propósito, para que a gente não se perca no meio desse emaranhado de vida apressada, em que a gente acaba perdendo tempo demais brigando com o tempo. Um dia desse eu falei sobre 2 tipos de pessoas que receberam, cada uma delas, meia hora para viver. Uma delas entrou no ringue de MMA, meia hora para lutar. E uma outra subiu no palco para uma aula de dança, uma dança de tango, também meia hora. E depois de meia hora, você olha para um, olha para outro, a pergunta que vem é: quem se machucou mais? O que você acha? Quem lutou ou quem dançou? Provavelmente, né, quem entrou no ringue para lutar se machucou mais. O tempo não deve ser um ringue que a gente fica brigando com ele. Deveria ser uma pista de dança, que a gente vai celebrar, bailar com ele, porque é uma dádiva de Deus, o tempo que Deus tem para nós. Então, antes de mais nada, falar sobre contar os dias é sobre ressignificar o tempo que Deus tem nos dado. Porque quem está apressado conta errado, né? Se você prestar pouca atenção, você vai errar a sua conta. Uma boa conta matemática requer de nós, muito obrigado, 2 copos. Não sei o que eu falo. Não, porque com um só estou desejando casamento e filhos, né? Com 2, rapaz, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Então, a revisão, né, quanto à ideia do tempo é fundamental, porque o tempo é uma dádiva de Deus para nós. Contar é mais fácil quando contamos sem pressa. Concorda comigo? Uma boa conta matemática exige atenção. Hoje tem o celular que você faz tudo nele, mas quem fazia a conta no papel de pão, na velha mercearia do seu João, a moda antiga, né, que era ali de cabeça, requer atenção para que uma boa conta seja feita e você não se perca no meio do caminho. E a gente está correndo tanto que estamos contando errado. E estamos, infelizmente, como dizia um dia desses, estamos personificando coisas, estamos coisificando pessoas. Estamos dando status de pessoalidade a uma coisa, um carro, um celular, e estamos tratando as pessoas como fossem coisas. Pastor, eu não penso assim. Na prática, você talvez não pense, mas faça. Vamos pensar uma coisa que já tenho dito com tanta frequência, irmãos. Eu disse que nós temos 2 réguas para medir valor na vida. Tem várias, mas 2 que eu sempre destaco, que é o tempo e o dinheiro. Você gasta tempo com quem você ama ou com o que você ama. E você gasta dinheiro com quem você ama ou com o que você ama. E se você for observar aonde você colocou o seu tempo e o seu dinheiro nesse ano que está se encerrando, você vai chegar no diagnóstico rápido do que realmente foi tesouro para você. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Perdemos tempo a ponto de não ter tempo de abraçar nosso pai, nossa mãe, de privilegiar o tempo em família, um tempo à mesa. Estamos sempre vivendo no futuro. Sentamos à mesa para almoçar, olhamos para o celular e já começamos a entrar na conta bancária, fazendo um pagamento, já respondendo no WhatsApp. A gente não consegue viver o tempo chamado agora. Deveríamos aproveitar o tempo chamado agora, porque é o único tempo que de verdade nós temos. Então, antes de mais nada, antes de entrarmos no texto como um conceito, né, preliminar, eu diria que conta melhor os dias e alinha melhor o seu coração quem aprende a celebrar o tempo, aproveitar o tempo. E para isso, você vai ter que ressignificar suas prioridades. Porque se tudo é prioridade, infelizmente, nada é. Você vai viver um atropelo. E quando você fala assim, eu não tenho tempo, pastor, esse é um argumento que a gente faz para falar por que a gente não lê a Bíblia, por que a gente não ora, por que a gente não tem mais tempo de qualidade com a família, com os filhos. O argumento, e às vezes bem embasado, você abre até a agenda e diz, olha aqui a minha agenda, eu não tenho tempo. Não é sobre tempo, porque a palavra de Deus não é mentirosa. A Bíblia diz que há tempo, existe tempo para
todo o propósito debaixo do céu, ok? Eclesiastes 3:1. Então, qual o problema? É o tempo? Não, são as prioridades. Se nós ressignificarmos a ideia de tempo como dádiva de Deus e aproveitarmos, à luz da palavra, gastar tempo com aquilo que é da vontade de Deus, a gente não vai mais argumentar que não temos tempo. E detalhe, quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra. A pergunta que você tem que responder para você é: a que ou a quem digo sim, a que ou a quem digo não? Porque alguém vai receber um não para que um outro receba um sim. E olhando para esse texto sagrado, o autor aqui, que nesse caso é Moisés, ele traz para nós algumas questões bem importantes. Eu quero trazer aqui essa reflexão junto com vocês. E a primeira consideração que eu quero compartilhar, e é sobre uma revisão de vida que eu estou propondo aqui hoje, é que começarmos a revisar a vida é possível quando a gente lembra quem Deus é. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia já diz isto. E os Salmos que nós acabamos de ler, que é o 90, eu quero destacar uma fração do versículo 1 e uma fração do versículo 2, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O salmista olha para Deus e o chama de quê mesmo? Acabei de ler. Tu és o nosso refúgio. Detalhe, de geração em geração. Não é um refúgio temporário, sazonal, circunstancial, não, é um refúgio persistente que cruza a linha do tempo, que me abençoa meus filhos, meus netos, bisnetos. Ele é um Deus geracional, que o tempo todo está revelando graça, misericórdia, poder. Ele é um Deus eterno, que não é vencido pelo tempo, o tempo é dele. Ele não está escravo do Cronos, ele é senhor do Kairos, do tempo eterno. E esse movimento de Deus na história é percebido por Moisés a partir da palavra refúgio. Diz: Tu és o nosso refúgio, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Lembrar quem Deus é me ajuda a lembrar quem eu sou. A falta de temor a Deus me faz, infelizmente, me perder. Primeiro em mim mesmo, depois na relação com os outros. A gente vai se perdendo na própria vida. Porque a nossa identidade, ela começa em Deus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu me distancio da fonte da minha identidade, eu me distancio de fato, de quem de fato eu sou. Eu me perco espiritualmente, eu vou passar a ter uma crise existencial profunda, maquiada por muitas vezes por fugas as mais diversas, fugas feitas por Salomão. Tentou na bebida, nas mulheres, no poder, na influência. No final diz, sabe uma conclusão que eu cheguei? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele chega a essa conclusão depois de tentar todos os caminhos, porque há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus, como já afirmava Dostoiévski. Recomeçar, ou pensar numa vida que deve ser revista, isso é melhor quando a gente começa a observar quem Deus é. Porque todo salmo, ele é inaugurado a partir dessa percepção de Moisés sobre quem Deus era do seu ponto de vista espiritual. Depois ele vai relatar as outras coisas. E é interessante porque ele fala também da imutabilidade de Deus. Um Deus que refúgio hoje, amanhã, depois de amanhã, de geração em geração, ele continua sendo refúgio. Isso revela um fato que para mim é extraordinário, e que faz com que eu coloque a minha fé, e eu sinta segurança nesse lugar em que eu coloco a minha fé, que é a presença de Deus. Há uma imutabilidade no caráter de Deus. Deus não muda, a gente muda de humor, a gente muda de opinião, a gente muda de preferências. Tem gente que muda até de time, você acredita? Tem uns palmeirenses que virou flamenguista. Teve um que me abordou no meio do culto, desse tamanho o bichinho aqui, ó. Se pastor, ouvinte falar que eu não sou mais do Palmeiras, eu agora sou flamenguista. Fez assim com a mãozinha, né? Falei assim, rapaz, não vou falar o nome da criança não, porque o avô vai ficar meio bravo. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você quer fazer uma boa revisão de vida, comece olhando para o alto. Relembre ao seu coração, à luz da palavra de Deus, quem Deus é. O caráter de Deus, aqui representado pela palavra refúgio, mas ele vai trazer várias outras referências de quem Deus é. Ele olha para cima, ele percebe Deus. Eu quero trazer uma referência paralela para você entender o que eu acabei de afirmar, que para eu me reconhecer melhor e me conhecer melhor, eu preciso reconhecer e conhecer a Deus melhor. E uma referência paralela é Isaías capítulo 6. Quando Isaías, o profeta,
tem lá na sua experiência extraordinária, o encontro real com o Senhor, a Bíblia deixa bem claro lá naquele momento, que uma brasa sai do altar, toca na vida dele, na sua boca, e a Bíblia diz lá que ele tem uma percepção de si e do lugar em que ele estava. Ele diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Há uma percepção da sua fragilidade, do seu pecado, de quem ele era, e há uma percepção do lugar e das pessoas com as quais ele convivia. Essa clareza começa no altar. É quando Deus toca em sua vida, em que essa brasa do altar chega até ele, é que há essa descoberta. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu sei quem Deus é, mais eu saberei quem eu sou à luz da vontade de Deus para mim. Caso contrário, alguém vai dizer o que você é. Vão te dar rótulos, ou você vai procurar alguns rótulos para encaixar na vida de alguém, de uma empresa, de um grupo, mas Deus tem algo para nós. Nós somos singulares, fomos feitos também de forma singular, e nessa revisão de vida que estou propondo para que a gente faça, comece a olhar para cima e se perguntar quem Deus é. Do seu ponto de vista, quem Deus é? Responda para mim agora não, responda para você ao longo dessa semana que se segue. Quem Deus é para você? Ele faz isso. É interessante observar que antes de falar do tempo humano, que lá na frente fala: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ele fala da eternidade de Deus. Antes de falar do tempo limitado, finito, humano, ele olha e percebe a eternidade de Deus. E ele anuncia essa eternidade, marcada também pela sua imutabilidade, como eu disse. Então, antes de contar os dias, e a gente precisa fazer isso, porque o texto recomenda, vamos lembrar: quem é Deus? Aonde temos nos refugiado? Em quem temos nos escondido? Qual o nosso lugar seguro? Ok, mas o texto segue, e o versículo 3 traz para nós um outro fragmento, que aqui me vem uma segunda consideração, que revisar a vida exige reconhecer nossa fragilidade. Por que tudo começa em Deus? Quando eu olho para quem Deus é, para a sua eternidade, para a sua grandeza, para a sua soberania, aí eu me coloco no lugar que eu preciso estar, porque de vez em quando a gente esquece, irmãos. Infelizmente, é muito comum nós nos perdermos em nós mesmos e sermos tomados por uma falsa sensação de soberania, como se nós soubéssemos tudo, pudéssemos tudo, tivéssemos tudo, e na verdade somos pobres, cegos e nus sem Deus, como diz lá em Apocalipse. Somos pobres, cegos e nus sem Deus em nossa vida. E aí agora, nesse momento, ele chama atenção para o fato de quem nós somos. Ele diz: fazes o homem voltar ao pó. O texto prossegue, mas quero pegar esse fragmento, que está no versículo 3. O Senhor nos faz voltar ao pó. Todas as pessoas que você ama, um dia voltará ao pó. Você voltará ao pó. Você deve ter perdido alguém que você ama. Alguns perderam várias pessoas. E por mais duro que seja, essa é uma realidade imperativa. Você não escapa da sepultura. Todos nós voltaremos ao pó. No final, somos a mesma coisa. E detalhe, irmãos, a gente não cheira bem depois que morre. Não sei quantos tiveram, o dissabor de estar em contato com um cadáver depois de alguns bons dias em estado de putrefação. É absurdamente mal cheiroso, para não falar outra coisa. Não só não cheira bem, é intragável. Isso nos faz lembrar a nossa finitude, mas também nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, nossa pequenez. Nós não podemos ser tomados por um sentimento falso e até diabólico de uma certa soberania. Nós não somos soberanos. Por isso que eu gosto de pensar que o lugar mais alto que um cristão pode ocupar é de joelhos. Porque quando eu estou de joelhos diante de Deus, o que é que eu estou lembrando a mim mesmo? Não é nem a Deus, a mim mesmo. Eu não sei tudo, eu não posso tudo, eu não tenho tudo. Então eu dependo que do alto venha o que eu preciso. Então, ajoelhar-se diante de Deus, prostrar-se diante de Deus, é reconhecer quem Ele é, mas é reconhecer quem nós somos. A oração nos coloca no nosso lugar de dependente de Deus. Quanto mais eu me prostro, quanto mais eu me ajoelho, quanto mais eu coloco a boca no pó, quanto mais eu me humilho, mais eu me conecto com a realidade de quem eu sou. E nesse momento Moisés, ele vai ao longo dos versículos que se segue usar algumas palavras fortes. Ele fala do pó, ele fala da relva, ele fala da manhã, da tarde, falando: olha, nossa vida é frágil. Tem uma das versões mais antigas que diz que a vida é como um conto ligeiro que se conta. E eu sempre lembro do meu avô, quando eu falo dessa tradução, porque meu avô era um contador de fábulas, de histórias. Ele escrevia histórias, escrevia poemas, ele era um escritor
reconhecido lá na Academia de Letras do Norte Fluminense, pintor, artista plástico, e ele então reunia os netos, juntava aquele monte de menino, menina, para ouvir as histórias que ele escrevia e contava. E era tão bom, a gente entrava naquelas fábulas que ele contava, mas acabava. E a sensação, e às vezes durava 20 minutos, 15 minutos, meia hora, a sensação é que foi um piscar de olhos. E a gente ficava querendo mais uma história, fazendo só domingo que vem. Aí tínhamos que esperar o domingo que vem, reunir todo mundo, depois do almoço, aí ele contava mais uma fábula, mais uma história. A vida é como um conto ligeiro que se conta, ou é como vapor, é como pó, é como um amanhã. Ela existe por um tempo, logo já via tarde, você já não consegue mais, né, se referendar a ela, porque ela já foi, e assim é o tempo. Se a gente conseguisse lembrar, né, que tivéssemos a lucidez espiritual da nossa fragilidade, eu acho que a gente oraria mais, a gente dependeria mais do Senhor. Nós iríamos, né, viver uma relação mais íntima, mais próxima do Senhor. E quanto mais a gente começa a acreditar que a gente resolve tudo sozinho, que o nosso braço dá conta, que a nossa capacidade, a nossa expertise funciona, menos a gente ora. Eu fico imaginando um agricultor à moda antiga, que ele tinha que fazer todo o preparo da terra, ele tinha que semear, e ele tinha que esperar a ação do alto, né, para Deus se revelar ali, e a chuva vir sobre a terra e brotar a semente. Hoje, se você tiver dinheiro, você não precisa fazer nenhuma oração e esperar que venha chuva nenhuma. Você pode irrigar de muitas formas. E você tem milho o ano inteiro, sem chuva ou com chuva. A gente está desaprendendo o caminho da dependência. A tecnologia veio para nos abençoar de várias formas, mas estamos perdendo a perspectiva da dependência de Deus. Porque é do alto que vem o nosso socorro, como também diz o outro salmista. O meu seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Moisés então usa essas imagens, como falei, o pó, a relva, a manhã, para dizer, olha, baixa a bola, eu e você não somos tudo isso que a gente acha que é. Calma, respira fundo, você está se esquecendo da sua finitude, da sua fragilidade, dependa mais, ore mais. A gente não pode, irmãos, viver como se não tivesse amanhã, de forma dissoluta e irresponsável, e como se nós pudéssemos invadir o tempo, a eternidade, e resolver tudo do nosso jeito. A vida vai te ensinar. Ou você aprende pela palavra, eu gosto de usar a seguinte expressão, ou você para, ou Deus te para te ensinar. É uma coisa ou outra. Ou você vai parar para aprender, ou Deus vai parar você de algum modo para você sentar e aprender, à luz da sua vontade, o que nós somos, quem Ele é, e esse encontro maravilhoso entre a nossa fragilidade e a soberania de Deus, que se transforma numa coisa extraordinária. Uma terceira consideração que eu trago aos irmãos é que contar os dias é lidar também com o peso do pecado e das escolhas que a gente faz. Como assim? Sim, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não podemos esquecer, irmãos, essa realidade na qual nós estamos imersos, querendo ou não, não mais no lugar de escravos do pecado, porque fomos por Cristo justificados, perdoados, mas a nossa luta não acabou porque a gente batizou. Nossa luta não terminou porque a gente fez 2 cursos da escola discipuladora ou 10. A nossa luta permanece. A gente vai lutar até o fim. E é tão interessante, né, quando a gente lê as cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, o tempo todo há uma recomendação. Primeiro dizendo, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala sobre nossa capacidade, ou a nossa necessidade de ouvir o que Deus tem para falar. Mas eles terminam em vários momentos dizendo, olha, aquele que permanecer até o fim. E aí faz algumas promessas, como receberá a coroa da vida e assim por diante. Deus espera que a gente siga até o fim, mas não podemos esquecer que contar os dias é lembrar que somos pecadores. Que quando eu lembro disto, eu lembro que eu tenho que buscar mais a Deus, ler mais a palavra, eu tenho que me dedicar, né, à oração, à devoção, quando necessário para um propósito maior, para um jejum. Diz lá no Salmos 90, verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. E tem os pecados declarados, né? Aqueles que você não tem como escapar, alguns que você publicou inclusive, alguns que alguém viu, testemunhou, mas há pecados que são secretos. E é interessante Moisés trazendo aqui a ideia de que a percepção de Deus não é somente quanto aos pecados que são escancarados, declarados, visíveis a você e a outros, não, até os seus pecados secretos não escapam à luz da presença de Deus. Isso pode te dar um medo, não é? Assim, meu Deus, e agora?
Ele está vendo tudo, sim, então, está mesmo, e vendo tudo e mais um pouco. Mas é bom a gente entender, lembra que eu falei que a primeira coisa que você precisa lembrar é quem Deus é, e como Moisés diz que Deus é, como é que ele traz, ele vai falar muito sobre Deus ao longo de todo o Salmo, mas ele começa o primeiro verso chamando Deus de quê? Nosso refúgio. Refúgio é um lugar que você vai para apanhar, ser julgado, ser condenado, um lugar que você vai para ser aconchegado, acolhido, amado, perdoado. Então, quando ele fala, estou vendo os seus pecados secretos, ele não está dizendo para você, te peguei, olha, condenado. Você também, condenada, condenado, não é isso. É o olhar de um pai amoroso, dizendo assim, vem para cá, se refugia em mim, deixa eu curar isso aí, deixa eu ajudar a sair desse buraco que você se meteu, deixa eu sarar esses arranhões, né? Esse galo na sua cabeça que você recebeu na sua queda, no erro que você cometeu, nas escolhas que você fez, no pecado que você se enquadrou nele. A revisão da vida, irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, não vai ignorar falhas. Nós não podemos ignorar nossos pecados, nossas falhas. E temos que, na verdade, fazer o caminho da confissão, do arrependimento e da confissão, lembrando a quem nós confessamos nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é um pai. Detalhe, ele te ama tanto que ele vai te disciplinar. Mas a disciplina de Deus não é sinônimo de inferno, é sinônimo de perdão, de cura, de restauração, de ressignificação de propósito, de alinhamento. É um outro movimento que Deus faz. Porque se nós que somos pais, pai e mãe, né, pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, na nossa humanidade, no lugar de pecadores que somos, imagine Deus em sua perfeição. Então, se você não souber quem Deus é, nessa hora você se perde. Mas contar os dias é também lidar com o fato de que você é um pecador e você faz escolhas, e boa parte delas não são assertivas. A gente comete falhas. Não precisa me dizer quais, nem o tempo, nem detalhes algum, mas se lembra de escolhas feitas que te custaram bem caro? E que se você pudesse voltar no tempo, Senhor, eu faria uma escolha diferente. Eu faria um caminho novo. Eu não faria dessa forma. Pois é. Mas não dá para voltar atrás. Mas podemos ter um coração ensinável e aprender para frente. Deus revela, irmãos, nosso pecado, não é para nos destruir, é para nos curar. Eu gosto de pensar muito na metáfora que vai separar, né, o lugar do julgamento e do ensino. Se você cometer um erro e você está diante de um tribunal e tem um juiz ali, de plantão, esperando você chegar, esse lugar, e você cometeu, há um fato, houve um erro, está no tribunal, o final dessa sessão, dessa audiência, vai terminar como? O martelo vai bater e você vai ouvir condenado. E alguém vai te dar uma pena X ou Y. Mas se você cometer um erro numa escola, você cometeu um erro, está claro que você cometeu um erro, você colou, imagine, né? É feio colar aí. Gente, crente não cola, viu? Nem pede reforço ao colega, né? Mas imagine, você colou, ou você não saiu bem numa disciplina, você perdeu aquele semestre, o que vai rolar nesse ambiente escolar? Qual vai ser a meta da escola e do mestre que está te orientando naquela disciplina? Vai te condenar? Ele vai colocar disciplina. Então você repita um semestre, paga a disciplina de novo, estude um pouco mais, faça ali não sei nem o nome, mas tem tanto tempo que eu não passo para a escola, quando você, recuperação, faz uma recuperação, mas no final, o desejo daquele professor, daquela escola, não é te condenar, é te ensinar. Temos que olhar para Deus na perspectiva da pedagogia, e não do tribunal. Ele é um Deus que está disposto a nos ensinar, e a confissão não é para te levar à destruição, mas para te levar à cura. Eu vou dizer, aquilo que nós não entregamos para Deus não é curado. Aquilo que nós não confessamos para Deus não será perdoado ou curado. É na confissão que os nossos pecados são perdoados e a gente sara. Porque aquilo que você não confessa, você carrega para a vida. Sabe aquele peso desnecessário, está te cansando? Para quê? Abra mão, confessa, deixa, muda. Mas é isso, ele fala, conte os seus dias de tal maneira que você alcance um coração sábio. Sabedoria é também não esquecer que somos pecadores. E tão logo percebendo um pecado, confesse e abra o coração, porque o Deus a quem você vai confessar é refúgio, é esconderijo, é lugar seguro, é lugar de aconchego, não de aconchego ao seu erro, mas a você. O seu erro será tratado, mas você será curado e preservado, porque é assim que Deus trata conosco. Seguindo um pouco adiante, aí vem agora o verso 12, que é onde a gente tem aqui a máxima do que está se propondo, o Salmo. Eu diria também que contar os dias é buscar sabedoria, não apenas arrependimento. Porque o texto anterior fala de arrependimento e de confissão. Mas já viu pessoas que se arrependem, mas não aprendem? Você conhece alguma pessoa? Ela vive arrependida. Ela tem um nome, está? João, Manuel, o sobrenome dela é desculpa.
Tudo ela pede desculpa, mas nunca aprende, está fazendo a mesma caminhada, cometendo os mesmos erros. Então, a revisão de vida e contar os dias é buscar sabedoria, porque arrependimento sem sabedoria é tolice. Não vira nada, é porque é a sabedoria que vai nos fazer dar o passo adiante de mudança, de transformação. Sabedoria é viver de forma ajustada à vontade de Deus. É viver alinhado aos padrões, aos valores de Deus. É viver alinhado ao coração de Deus. Não basta dizer, eu errei. Você precisa aprender. E se tem alguém que é mestre por excelência, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele nos ensinaria toda a verdade. Que Ele nos guiaria toda a verdade. Fala com Ele, Espírito Santo de Deus. Eu cometi uma falha aqui. O que o Senhor quer me ensinar? Como que eu corrijo? Como é que eu resolvo isso aqui para não cometer o mesmo erro lá na frente? Deus nos ensina, irmãos. Agora o detalhe é que Deus não quer apenas corações quebrados, humildes e arrependidos. Deus quer corações ensináveis. Vou repetir. Deus não está em busca apenas de corações quebrados ou quebrantados, humildes e arrependidos. Isso é um ponto de partida. Mas você precisa ter um coração ensinável. Por isso a busca da sabedoria tem que vir junto com o arrependimento. Ou arrependimento junto com a busca da sabedoria. Porque não dá para passar a vida inteira errando na mesma situação. Viciosamente, no mesmo erro, temos que fazer um corte. Não é possível. Para aqueles que são pais, né, e os filhos eram bem pequenos, bem pequenininhos, 2 anos, 1 ano e meio, você teve uma conversa seríssima, você chegou, né, ajoelhar na altura dele, né, ou colocá-lo num lugar mais alto, ficar na sua altura, olhou no olho daquele menininho, daquela menininha, deu uma lição de moral, explicou tudinho, disse, você entendeu, fulaninho? Ele, com 1 ano e meio, 2 anos, né, ele vai olhar para sua cara, com aquela cara mais boa do planeta, e diz, entendi, mamãe e o papai, né? Aí você sai. Ele entendeu? Você acha que ele entendeu? Com 2 anos de idade, você vai ter que falar o quê? Mais 2, mais 10, mais 100, até ele encucar. Mas então, faz sentido, porque ele está num processo de crescimento, de aprendizado, ele está ali tendo alguns saltos no processo de maturidade. Mas estamos falando, né, de adultos. Nós já entendemos que aquilo não faz sentido, o Senhor já nos confrontou. Por que que eu vou insistir em pedir perdão pela mesma situação a vida inteira? A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança de Deus misericórdia e começa a prosperar. Mas eu preciso fazer isso, irmãos. Nós não podemos ficar só no me desculpa. Temos que nos propor a mudança. Então, contar os dias é buscar sabedoria, não é apenas arrepender-se. A pergunta que eu te faria é, você tem um coração ensinável? Um coração de aprendiz? Porque tem gente que parece, eu sei que não tem nenhuma pessoa aqui nessa condição, mas tem gente que parece mula. Já viu? Já tentou domar uma mula ou um jumento? Alguém já teve o privilégio, né, para não falar outra coisa, de viver da doma e já domou um jumento? Já domou um jumento ou uma mula? Você nunca domou? Tenta para ver. Pensa um bicho teimoso. Pensa um bicho teimoso. Curiosamente, Jesus entra em Jerusalém no lombo de quê? De uma jumenta. Eu acho que somente Jesus pode domar pessoas teimosas, fazendo aí paralelo com a metáfora de Cristo entrando com uma jumenta domada ali em Jerusalém. Irmãos, nós precisamos ter um coração ensinável, e para isso a gente tem que se permitir, porque Deus não vai salvar quem não quer ser salvo. 2 ladrões da cruz, o mesmo Cristo e o mesmo poder salvífico estava ali. Um se perde, um outro alcança misericórdia e ouve de Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Faltava poder em Jesus para salvar os 2? O que vocês acham? Não mesmo. Não mesmo, mas Ele não vai salvar quem não quer ser salvo. E trago isso para o nosso ponto aqui, Ele não vai ensinar quem tem um coração duro e não consegue se permitir ao aprendizado. Deus quer nos ensinar. Não fala assim, eu quero o meu coração. Me dá um coração ensinável, um coração, né, que permita ser moldado, trabalhado. E aí cada um tem a sua história, tem os seus porquês, mas nós não fomos chamados por Deus para permanecermos os mesmos, irmãos. Isso é uma coisa linda no Evangelho, é o poder de transformação. A Bíblia diz, esse é um dos versículos que eu mais cito aqui nesse púlpito, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ninguém chegou no máximo, só Cristo. E eu e você estamos no caminho, sempre precisamos fazer mais uma revisão, até Jesus voltar. E para terminar a nossa breve reflexão, revisar a vida à luz da graça gera esperança para um tempo novo, porque não é uma revisão à luz da lei que pune, que condena, mas é uma revisão à luz da graça que gera esperança porque Deus tem para a nossa frente, para o nosso futuro. É o que diz o verso 14.
sacia-nos de manhã com a tua misericórdia. Se você for ler depois o salmo inteiro, vai perceber que a palavra misericórdia não aparece só uma vez. Ele já começa falando de refúgio, que mostra o caráter misericordioso de um Deus que nos aconchega, que nos acolhe, que nos traz para perto. Então há uma misericórdia, uma graça revelada em todo o salmo em que Moisés escreve. Então eu preciso revisar a minha vida à luz dessa graça. E essa graça precisa gerar esperança para um tempo novo. Você acredita que Deus tem algo novo para você? Pastor, eu vivo uma vida tão boa, pastor, você não tem nem noção, que maravilha, olha, é quase céu na terra. Não limite o que Deus pode fazer. Não tem nada tão bom que não possa melhorar à luz da palavra e do evangelho de Jesus. Não subestime o poder de um Deus que pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Deus espera que a gente viva o novo. O evangelho é sobre vida de novidade. Toda a proclamação do evangelho, não somente dita pelo próprio Cristo, mas pelos apóstolos, vai chamar a atenção para o fato de que a vida em Cristo é uma vida de novidade, não é uma vida de repetição. O Antônio Ciampa, no livro O Homem em Movimento, em um dos capítulos, ele vai falar sobre suicídio simbólico. E nesse momento ele vai fazer alusão ao fato de que tem pessoas que repetem a mesma identidade por 1, 2, 3, 10 anos. Você encontra a pessoa no ano 2000, depois de 2010, só cresceu barriga ou caiu o cabelo, tem uma coisa diferente no campo da estética, mas o mesmo padrão comportamental, as mesmas crenças, sabe? Parece que você deu uma pausa e o tempo não avançou para aquela pessoa. Aí você encontra em 2020, agora está sem cabelo nenhum, a barriga cresceu um pouquinho mais, mas é o mesmo padrão, é a mesma pessoa. Ele fala que isso é um jeito sutil de morrer, é uma forma de suicídio, porque a vida não é sobre repetição, a vida é sobre novidade, é sobre você se reinventar, é experimentar o novo de Deus, até porque a gente vai passando por fases, a gente tem que amadurecer, crescer. O que me cabia aos 20 anos não me cabe hoje aos 52. O que te cabia aos 30 não te cabe hoje aos 45. A gente precisa entender que a vida está avançando, e quando eu faço uma revisão da minha vida, à luz dessa graça de Deus, dessa misericórdia revelada, eu começo a olhar para frente e acreditar que eu posso viver uma vida diferente. Que existe um lugar de promessas que são absolutamente verdadeiras, de um Deus que quer que você viva uma vida plena. E não estou falando, irmãos, de adquirir mais um imóvel, trocar de carro ou fazer a viagem dos sonhos. Estou falando de uma outra coisa aqui. Estou falando sobre plenitude, de propósito, satisfação, de alegria, de contentamento. Deus tem isso para nós. O futuro não depende da nossa força, depende da graça de um Deus que nos sustenta. Tem algumas lições da Universidade da Família, uma das lições, que é a mulher única e o homem ao máximo, os dois livros vão trabalhar de algum modo, com uma linguagem um pouco diferente, um princípio básico: quem sustenta a sua casa não é nem você, homem, como provedor, nem mulher como ajudadora, é a graça de Deus. A gente começa a acreditar que a gente está mantendo tudo pé, adoece para ver, cai na cama, vai parar numa UTI, depois você me conta quem sustenta a sua casa, infarta, morra, depois você me conta, claro que você não vai poder, quem vai sustentar a sua família, a sua casa. Irmãos, é a graça de Deus que nos sustenta. Por isso, na oração do Pai Nosso, é tão enfático na oração, um pedido para Deus humilde: Senhor, que o pão nosso de cada dia, venha à nossa mesa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não diz, a retribuir, ele fala sobre dádiva. Dá-nos hoje, o pão é dádiva. E já falei algumas vezes para os irmãos, quando fiz a exposição do Pai Nosso, naquela série, que o que rouba a nossa paz não é o pão de hoje, é sempre o pão de amanhã. Porque o de hoje está vindo. Veio o pão de hoje na sua casa? Está tudo certo lá, todo mundo comeu direitinho. Falar em comer, irmãos do céu, eu passei por uma consulta médica, eu estou agora com pangastrite, esofagite, tendinite, eu estou cheio de restrição, eu estou sem café. Então você olha, se por acaso, alguém você, o humor do pastor está diferente, é isso aí. Poxa, pastelzinho frito, não pode, pastor Leão. Pizza, não pode. Hambúrguer, aquele X infarto, não pode. Mas voltando aqui para o texto, irmãos, Deus está dizendo para nós que o pão está chegando. Então a graça me faz olhar para o futuro com leveza, porque se o pão chegou hoje, entenda pão não somente como alimento, tá? Toda forma de provisão celestial está chegando hoje. Isso me dá paz para acreditar que vai chegar também amanhã, depois de amanhã, porque a Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão nem a sua descendência. Deus sempre vai suprir os seus. Eu posso olhar para o futuro com esperança. Detalhe, no mundo que olha para o futuro com absurdo medo, com pavor, com pânico. Só hoje eu conversei com 2 pessoas, pelo momento político e econômico que estamos vivendo no nosso país, e não é só aqui, estamos vivendo um colapso em vários lugares, é um problema global, que está também aqui no nosso país. Dá pavor quando você começa a pensar lá para frente: o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos seus netos? Não dá um pânico? Os nossos avós, bisavós foram sustentados pelo mesmo Deus que eu, você e nossos bisnetos serão. Porque quem nos supre não é uma economia, nem global, nem nacional, não é um partido político. Há um Deus que nos garante. Ele diz assim: eu sei os planos que tenho para vocês, e não são planos de mal, não são planos para lhes causar dano algum. Eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. Isso me anima bastante.
Me anima mesmo, irmãos. Não que eu não esteja preocupado com o momento político econômico da nossa nação, não é isso. Eu estou, eu oro por isso, que Deus nos chamou para orar, pelos poderes constituídos no nosso país. Deus nos chamou para orar. Mas o meu coração encontra paz quando eu lembro que quem me sustenta é o Senhor, e quem te sustenta também é o Senhor. Eu quero propor, daqui até o dia 31, vamos ter o culto da virada, tá? O culto da virada vai acontecer no dia 31, às 10 da noite, aqui. Mas daqui até lá, escreve de preferência, faça uma boa revisão de vida, dá uma olhadinha para trás, vê o que dá para mudar, vê o que precisa mudar, conversa com Deus. Não só viva, aprenda a contar os seus dias de tal maneira que você alcance sabedoria. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nós somos profundamente gratos a Ti, porque a palavra, como dizia no começo dessa ministração, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Não precisamos andar às cegas, temos a Tua direção, temos mais do que uma bússola, temos a Tua presença que nos guia. Um Deus que nos dá o direito de dar um passo à frente, andarmos 1 metro ou 1 quilômetro, na certeza de que Ele estará conosco em todo o tempo desse percurso. Obrigado, Deus querido, por essa palavra, por esse salmo de Moisés, que nos provoca a pensar não somente a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa condição de pecadores, mas que revela um Deus cheio de compaixão, rico de misericórdia, um Deus que em todo o tempo é para nós refúgio. Nós podemos nos refugiar, nos esconder, nos abrigarmos no Senhor. Nós queremos viver do Teu jeito, meu Deus. Nos perdoe se temos cometido erros, já deveríamos ter rompido com eles e avançado numa direção nova. O Senhor tem algo novo para nós. Dá-nos um coração de aprendiz. Porque o Senhor não nos chamou para frequentarmos tribunais, nos chamou para frequentarmos a Tua presença. E Tu és um Deus que na Tua pedagogia celestial está o tempo nos propondo a nos ensinar, a nos curar, a ressignificar coisas e situações. Tu és um Deus que nos ensina, Tu és um mestre por excelência. Então continue falando conosco pela Tua palavra e nos ajude ainda nesse tempo que falta até romper com esse ano, está tão perto, para um possa em algum momento parar e fazer uma boa revisão da vida. Nós precisamos aprender, não sabemos ainda, ou não sabemos o suficiente, mas precisamos aprender a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Porque a vida é como um conto, uma história bem rápida, que alguém conta e rapidamente se encerra. É um vapor, é pó, é como amanhã ou à tarde, que logo vai embora. Mas nós só sabemos se vimos a um Deus que é eterno e que tem para nós planos eternos. Continue nos abençoando, nos direcionando. Assim te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se há algum comunicado para ser feito. Eu creio que não, né? Os mananciais já acabaram? Tem ainda? Então, irmãos, foi falado no domingo, faltam poucos, tá? Está quase acabando. Muitos compram aquele material e é muito bom também para aquilo que se propõe o material, obviamente, né? O Café com Deus Pai. E uma devocional. Nós temos uma devocional bíblica, maravilhosa, da nossa denominação, construída, né, por teólogos e pensadores, que tem a exigência de uma boa hermenêutica, uma interpretação bíblica, com palavras que vão nos guiar ao longo do ano. É uma devocional por dia, cada dia do ano, até o fim do ano. E custa baratinha. Qual o valor mesmo? O valor do manancial? É 15? Só isso? 15 reais? Valor de um pão com salame e uma Coca KS? É muito barato. E você pode comprar para colocar junto com um presente que você vai dar para alguém. Sempre presenteia, né? Família, amigos, no final do ano. Coloca um devocional junto, passa ali e abençoa. A gente não está ganhando nem um centavo, nós pegamos o conjunto de missões na sua